Vocês conhecem uma banda chamada NSYNC? O NSYNC foi uma banda de muito sucesso e, na minha opinião, a melhor boy band da história, melhor até do que os Beatles. Só para sintonizar você um pouco melhor, o NSYNC era a banda foi, no caso, a banda do Justin Timberlake, que agora faz um enorme sucesso em carreira solo. Se bem que, na minha opinião, eu gostava mais das performances do Justin Timberlake quando ele estava no NSYNC por conta do J.C. Chasez, que tinha uma voz ali de apoio em alguns momentos, uma voz até mais protagonista do que a do próprio Justin Timberlake, mas isso é apenas gosto pessoal. O NSYNC, ele surgiu, pessoal, só para trazer um pouco de contexto histórico, porque é muito importante o contexto histórico para esse vídeo. O NSYNC, ele surgiu lá nos anos 90, em meados dos anos 90, 96, 97, e perdurou até 2002, quando o Justin Timberlake acabou saindo da banda. E foi o período áureo das boy bands, ali os anos 90, o início dos anos 2000, porque já havia esse movimento desde os anos 80, com os Menudos, depois o New Kids on the Block, o próprio Backstreet Boys, que tem uma carreira muito mais longeva do que a do próprio NSYNC, mas, em minha opinião, eu gosto mais do NSYNC. Se bem que hoje os Backstreet Boys eles não estão mais tão boys assim, porque o mais novo deles é o Nick e já está com 40 anos. Mas essas boy bands elas surgiram em um momento que parecia como seria se todos os Beatles fossem Michael Jackson. Não Michael Jackson no Jackson 5, mas o Michael Jackson performático depois da carreira solo, e juntaram os dois e surgiram as boy bands. Podemos colocar assim de um modo mais simples. E as boy bands, elas hoje, você pode achar que é brega, você pode falar que os caras estão velhos, mas as boy bands elas representam culturalmente, socialmente, um período da nossa história, que é ali o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Toda vez que nós falamos desse período, você vai ter as boy bands vindo na cabeça, porque foi um movimento de expressão da nossa sociedade, um movimento de expressão cultural, assim como jaquetas jeans e calça cos baixo. Jaquetas jeans e calça cos baixo é uma das coisas que ficaram lá nos obscuros finais dos anos 2000, no início dos anos 2000. Nós tivemos muita coisa legal, muita coisa boa, mas jaqueta jeans e calça cos baixo com piercing no umbigo é um negócio assim que, pai amado, ainda bem que ficou de fora. E uma das grandes representantes da calça cos baixo e piercing no umbigo foi Britney Spears. E foi uma coqueluche naquela época, um monte de gente usava calça cos baixo, piercing no umbigo, aquelas gargantilhas aqui, pescoceira, sei lá. Nós usávamos, vocês devem lembrar disso. Só que, do nada, a calça cos baixo e o piercing no umbigo simplesmente deixaram de existir. E por que deixaram de existir? Porque as pessoas começaram a perder a identificação com isso. Ah, mas isso é moda. Tudo bem, é moda, mas é uma moda e moda é uma expressão cultural, igual os emos. Os emos eram uma expressão de um grupo social, que faziam lá a sua expressão, expressavam-se, demonstravam os seus sentimentos através da roupa, da forma de se vestir, da forma de se produzir, de se maquiar. Então, a moda ela também é uma expressão social, um traço cultural. Quando a Britney Spears teve lá a sua recaída, foi para a clínica de reabilitação, raspou o cabelo, parou de aparecer, nunca deixará de ser a princesinha do pop, mas deixou os holofotes, ela deixa de se apresentar, ela deixa de se mostrar com a calça cos baixo e piercing no umbigo. Então as pessoas param de ter a identificação com a Britney Spears e com a calça cos baixo com piercing no umbigo, porque elas não enxergam mais o principal representante daquele movimento. E as meninas falando, poxa, se a Britney não aparece, então calça cos baixo com piercing no umbigo caiu de moda. Por que foi necessário fazer toda essa introdução divertida? Para você entender a falta de identificação que os bolsonaristas estão começando a ter com o próprio presidente da República. Isso é muito importante. Bolsonaro é hoje a Britney Spears com calça cos baixa. E os seus eleitores, os bolsominions, eles são os fãs estridentes de Britney Spears usando calça cos baixo com piercing no umbigo. Eles se enxergam em Bolsonaro, eles se veem representados em Bolsonaro, porque o bolsonarismo, pessoal, como eu já venho falando em vários vídeos,
ele é um fenômeno social. Ele é uma expressão social de um grupo de pessoas que essencialmente são fracassados. E por que eles são fracassados em essência? Porque todos nós temos insucessos. É muito normal. Mas nós conseguimos superar o insucesso. Pode ser que leve algum tempo. Alguns insucessos são mais difíceis de serem superados do que outros, é normal. Mas o bolsonarista, ele não conseguiu superar o insucesso. E por isso ele é um fracassado. Porque ele não consegue dar o passo além. Ele não consegue levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não, ele fica preso naquele insucesso. Então ele é um fracassado. E o fracasso do bolsonarista faz com que ele se torne, obviamente, um ressentido. Ele quer espumar marimbondos contra todos e vê em Bolsonaro um grande representante dessa insatisfação, porque o próprio presidente, na cabeça dessas pessoas, ele é um fracassado. Por que ele é um fracassado? Porque ele é um político que não enriqueceu como os outros políticos enriqueceram. Então, será que Bolsonaro fracassou na política? Na arte da corrupção da política? Pode ser isso que passa na cabeça dessas pessoas. Mas, de qualquer forma, elas se enxergam em Bolsonaro. Bolsonaro é um espelho e elas se identificam com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro nunca deixou de ser um deputado estadual do baixo clero. Aqui no livro E Daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, e você pode adquiri-lo, os links estão aqui na descrição, tanto a versão física quanto a versão digital. Nós explicamos muito quem é Bolsonaro. O primeiro capítulo, pessoal, capítulo 1, aspectos da vida de Bolsonaro. E nós passamos por 12 capítulos, 13 capítulos, né, mais o epílogo, o prólogo e a introdução, para mostrar quem é Bolsonaro, um deputado estadual, um deputado federal do baixo clero, preocupado somente com a sua reeleição. E agora ele está novamente preocupado com a reeleição, porque ele mantém essa característica como presidente da República. Bolsonaro entrou querendo ser reeleito, todo mundo já sabia. Ele achava que poderia ser reeleito com os bolsonaristas, mas ele viu que daria água, poderia fracassar. Então o que ele faz? Ele volta mais ainda na época de deputado e se alia ao Centrão. Ao se aliar ao Centrão, porque mais do que qualquer coisa, para um deputado federal do baixo clero, o importante é se reeleger. E Bolsonaro quer isso. Mas ao se aliar ao Centrão, ao parar de ser um fracassado, que o Bolsonaro, na cabeça das pessoas, o Bolsonaro sempre foi das pessoas quando eu falo bolsonaristas. Quando ele para de atacar as instituições, quando ele começa a se abraçar de um jeito gostoso com o Dias Toffoli, quando ele faz reuniões com o Rodrigo Maia, quando ele começa a afagar as instituições, essas pessoas olham para Bolsonaro e falam assim, opa, esse aí não é mais um fracassado. Porque na cabeça das pessoas, o Centrão, pessoal, quando eu falo na cabeça das pessoas, dos bolsonaristas, o Centrão, eles são, no caso, uma expressão de vitória na política. Porque o Centrão, de alguma forma, ele sempre está lá. E pelo fato de não ter um partido, de não ter uma cara, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores, fica muito difícil identificar quando o Centrão está forte e quando o Centrão está fraco. Eu sei, por exemplo, quando o PT está forte, quando o PT está fraco, quando eu vejo um governador do PT, por exemplo. Se o governador não é do PT, logo o PT perdeu. Mas o Centrão é uma expressão de vitória da política. São os mais corruptos, são aqueles que conseguem ter êxito na corrupção, são aqueles que conseguem ter êxito na política. E agora Bolsonaro está com esse grupo. Portanto, Bolsonaro deixou de ser um fracassado, deixou de nos representar. É como se a Britney Spears, do nada, começasse a usar calça em cima do umbigo. Aquela calça centropeito. E todos os apoiadores, os fãs da Britney Spears, os Britneys, eu não sei como que chamam os fãs, enfim, se vissem de calça cos baixo, só que a Britney usando calça centropeito. Fala assim, pô, mas que isso? Isso é uma traição. É claro que isso é uma traição. E a mesma coisa está acontecendo com os bolsonaristas. O gado virou corno. E hoje o gado está em crise. Está em crise. E existem algumas formas, duas formas na verdade, do gado lidar com isso. A primeira, de fato, é você se revoltar com o Bolsonaro. Poxa,
Bolsonaro se elegeu sendo um fracassado, agora ele não é mais. Bolsonaro se elegeu criticando o STF, agora ele é amigo do STF. Então você cria uma revolta, você rasga os pôsteres da Britney Spears, você rasga os pôsteres do Bolsonaro e você se rebela contra o presidente. Esse é um caminho. A outra possibilidade é simplesmente a negação. Não, a Britney não está usando calça centropeito, ela só está fazendo isso por conta de acordos publicitários, porque ela precisa ganhar dinheiro, já que ela tem que pagar a sua reabilitação, que está muito complicada, porque ela precisa, né, ninguém pode viver alcoolizado o tempo inteiro, viciado em bebida o tempo inteiro, então ela precisa pagar a sua reabilitação. Mesma coisa com o Bolsonaro. Ah, ele precisa governar, então ele precisa fazer os acordos com o Centrão. Essa é a negação. A grande questão, pessoal, e você vê, né, os bolsonaristas revoltados, a Sarah Winter, por exemplo, o Olavo de Carvalho, o próprio Weintraub começa a dar uma titubeada. Ah, ideológica, porque o Bolsonaro ele começa a mudar a sua identidade, e ao mudar a sua identidade você já não tem mais identificação, portanto você se distancia daquele seu eleitorado. A grande questão, pessoal, é que hoje o eleitor de Bolsonaro, em sua maior parte, não é mais bolsominion. E também não é mais integrantes da classe média que possuem a mentalidade da classe média. Hoje, o eleitor de Bolsonaro é o antigo eleitor do PT. São os eleitores de camadas mais pobres da nossa sociedade, que ganham até 2 salários mínimos. São aquelas pessoas que têm baixa escolarização, baixo nível de escolaridade, têm ali até o ensino fundamental e o ensino médio, pelo que mostram as pesquisas. E as próprias pesquisas de intenção de votos em São Paulo mostram isso, que o eleitor antigo do PT agora está votando em Celso Russomano, pelo menos nesse momento. Não sabemos como vai ser futuramente. E esse eleitor, ele não está preocupado com STF, não está preocupado com o Centrão, não está preocupado com a política. Ah, porque eu ignorante? Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que essas pessoas têm outras preocupações. E a preocupação dessas pessoas é simplesmente continuar sobrevivendo. Se o Bolsonaro conseguir fazer com que elas continuem sobrevivendo, aumentando o Bolsa Família, ou trazendo um outro programa social, ótimo para ele, ele conseguirá muito possivelmente chegar ao segundo turno e ter grandíssimas chances, grandíssimas chances, grandiosas chances de ser reeleito em 2022. Então perceba que os bolsonaristas, eles já são completamente descartáveis para o próprio presidente. Ah, eles podem fazer auê, ah, eles podem xingar muito no Twitter, ah, eles podem brigar, o Olavo pode chilicar, pode acontecer o que for. Mas Bolsonaro já não precisa mais deles. Trazendo um exemplo aqui, trazendo para o nosso contexto da Britney Spears, é como se Britney Spears estivesse no começo e ela precisasse daqueles fãs mais raivosos, aqueles fãs mais eufóricos para impulsioná-la. Mas agora que ela já é um fenômeno pop, agora que ela já teve um affair com o Justin Timberlake, agora que ela já fez Oops, I Did It Again, e agora que ela já é a rainha, porque ela pode ser a princesinha do pop, mas ela é a rainha do cos baixo com piercing no umbigo, e todos já estão usando calça cos baixo com piercing no umbigo, ela não precisa mais dos antigos fãs, porque ela agora já tem a multidão ao seu favor. E é mais ou menos isso que é Bolsonaro. A Britney Spears com calça cos baixo com piercing no umbigo, que deixou de lado esse estilo, mudou completamente e está com seus apoiadores, os seus fãs, em uma total crise existencial. Vamos continuar observando esse movimento porque o bolsonarismo, como eu falo sempre para vocês, antes de mais nada, é uma expressão social. Como forma de governo, já acabou. Já acabou há tempos, há meses. Agora, será que o bolsonarismo vai continuar com essa expressão social? Como eu falei, os bolsonaristas eles podem negar tudo isso ou podem se transformar ficar ainda mais raivosos com a dor de corno. Se sentiram traídos, inclusive por Bolsonaro. Então eles podem ficar muito, mas muito raivosos. Vamos continuar observando isso. Mas, como expressão social, um dia vai acabar. Assim como as boy bands também acabaram. Podem ter uma aqui ou outra ali, mas acabaram. Mesmo que o Backstreet Boys continue existindo,
já não tem mais aquela força de outrora, com músicas acachapantes, com hits ou mais hits praticamente semanalmente. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva, deixe a sua opinião sobre esse assunto. Esse é um assunto que nós precisamos discutir, é um assunto de fato que eu trago para vocês e vocês jogam de volta para mim, porque são interpretações, são teses, são hipóteses levantadas pelo canal que sem a sua participação nos comentários fica impossível nós podermos dialogar. Você acha que o gado virou corno? Deixa aqui nos comentários e me siga lá no Twitter, @profileoficial.